Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do Leonardo Correia, presidente e fundador da Lexon, essa associação tão valorosa que vem prestando tão valiosas contribuições ao debate público brasileiro, a tentativa de combater o autoritarismo crescente no nosso país graças às distorções que triunfaram no campo do direito. E ao texto O Método contra o Clamor, notas sobre o voto Fux. O artigo naturalmente é uma análise, mais uma, do voto de Fux, o ministro do STF, que divergiu dos seus colegas no que diz respeito ao julgamento da tentativa de golpe que condenou Jair Bolsonaro e outros réus à prisão, né, e outras punições. O texto do Leonardo defende que o voto do Luiz Fux reafirma o que parece cada vez mais raro: a distinção entre julgar e agradar. O juiz não estava ali para ser para servir aquilo de palco para ele se exibir com emocionalismos, brados de revolta contra o golpe, contra o fascismo, etc. Sou o defensor da democracia. O voto dele foi construído meticulosamente em cima de uma natureza metódica, criteriosa, dentro dos rigores demandados da sua função. É a forma em vez do impulso, a contenção em vez da performance, oferecendo ao processo penal aquilo que dá a ele a sua legitimidade e ao país a lembrança de que o juiz não está ali para responder ao momento, mas para preservar os limites que o texto impõe, não para colocar sobre o texto o que a sua imaginação produzir. Se há coragem nisso, é a de resistir ao protagonismo quando ele seria o caminho mais fácil. Na sequência, nós temos uma reflexão econômica e social, à luz do liberalismo, naturalmente, do João Loyola. Pobreza, o estado natural do ser humano. Da mesma maneira que os críticos do bolsonarismo, da direita, dizem que a democracia precisa ser protegida contra o fascismo, distorcendo a realidade, distorce-se a realidade também no campo econômico, quando se olha para a pobreza e se diz que são culpados os capitalistas, os burgueses, os liberais, pela pobreza, pela miséria. Quando, na realidade, o mercado desenvolvido no capitalismo moderno é que desenvolveu riqueza, que criou a riqueza. A riqueza, como nós a conhecemos, a abundância que ela produz, as idealizações, as construções, as realizações que ela proporciona são a novidade, é que são o artificial, o produzido pelo ser humano. O estado de natureza não tem nada disso. Então a pobreza não é uma aberração, ela é o estado natural do ser humano. O que exige explicação não é a existência de miséria, mas a conquista da riqueza, que só se faz em um regime de liberdade, de respeito à propriedade privada, em que a pessoa é recompensada pelo trabalho que ela desenvolve. Ela tem um incentivo para tal. Voltando à questão do direito e à questão jurídica, também integrando ali a Lexon, mas na sua tradicional coluna Judiciário em Foco, nós temos um texto da advogada Kátia Magalhães. Sem anistia para ministros do Supremo. Tem sido discutido aí simplesmente uma anistia light, uma anistia que alcance até os ministros do Supremo. Muita gente defende que vale a pena anistiar os ministros do Supremo, anistiar Alexandre de Moraes. Entre outras coisas, a Kátia aponta uma diferença muito significativa entre o que aconteceu em 1979, quando houve a anistia que encerrou ali o período dos governos militares, encaminhou os governos militares para o fim, e o que se propõe hoje. Quando os militares adotaram a lei da anistia em 1979, anistiando os crimes cometidos pelos terroristas de extrema esquerda e por eles próprios, militares do regime, eles deixaram o poder. Figueiredo estava preparando a saída dos militares do governo. Se nós fizermos uma anistia hoje para passar panos quentes na situação que nós estamos vivendo e envolvermos o Alexandre de Moraes, por exemplo, vamos esquecer os abusos de autoridade que ele cometeu, passar a borracha e seguir em frente?
A diferença é que eles não vão sair dos seus cargos. Moraes vai continuar lá. Então, a esfera de poder que permitiu que ele produzisse os seus malfeitos permanecerá intocada. Há uma diferença muito sensível entre uma situação e a outra. Voltamos a Fux com mais um texto da própria Kátia, da coluna Judiciário em Foco. Fux e a penosa busca da institucionalidade perdida. Apesar do elogio que o Leonardo fez ao voto do Fux dentro da sua coluna da Lexon, né, apesar disso, a Kátia vem nos lembrar que o voto do Fux também teve seus problemas. Né? Ele passou por cima das condenações de Mauro Cid e do general Braga Neto, destoando de todo o resto do voto, dizendo que a delação premiada do Cid, por exemplo, permaneceria de pé. Ela tinha validade, assim como disseram naturalmente os seus colegas do STF. Apesar de todas as idas e vindas da delação, ou seja, das 9 versões diferentes, diz a Kátia, do colaborador, que no entender do próprio magistrado em ocasião anterior, do próprio Fux, teriam configurado nenhuma delação. Nesse caso, porém, o Fux desconsiderou todas as lacunas probatórias da delação, as contradições, né, os indícios de coação exercida sobre o colaborador e abraçou a regularidade da delação, que para a Kátia é claramente uma contradição com todo o conteúdo, toda a lógica que ele construiu para emitir o seu voto. Né? Então fica aí um reparo ao voto do Fux, sem negar, evidentemente, as suas qualidades e a mensagem que ele deixou registrada. Apesar de não ter conseguido vencer na votação, lamentavelmente, fica registrada ali uma posição de protesto em relação às arbitrariedades que foram perpetradas naquele julgamento. Temos aí um artigo mais teórico, mas que diz respeito naturalmente muito também a esse contexto brasileiro, do Isaías Oliveira, do IFL-BH. Os malefícios do comunismo no poder, a luta contra o populismo e a manipulação das massas. É uma reflexão sobre os efeitos da demagogia, né, dessas posturas políticas coletivistas, estatizantes, de índole socializante, como lidar com essas posturas. Ele vai dizer que o combate ao comunismo no poder e às falácias populistas exige um esforço contínuo de educação política, defesa da liberdade e valorização do mérito individual. O Brasil não pode cair nas promessas vazias de redistribuição e igualdade impostas por um governo que busca, acima de tudo, centralizar o poder e subjugar as liberdades individuais. Ao fortalecer o entendimento dos princípios do liberalismo como livre mercado, a liberdade de empreender e a proteção da propriedade privada, nós podemos construir uma sociedade mais próspera, justa e, sobretudo, uma sociedade mais livre. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de rejeitar o autoritarismo disfarçado de promessas populistas e de construir um país em que cada cidadão tenha a liberdade de alcançar seu próprio sucesso. Hoje, o que vemos no Brasil é quem saqueou governar, quem denunciou responder inquérito e quem defendeu a Constituição virar alvo da justiça. Também associado do IFL-BH, João Loyola nos traz os 2 artigos na liderança do IL Flash de hoje, mais uma vez mostrando o seu excelente trabalho como colunista. Primeiro, o mito da soberania nacional e o silêncio imposto ao indivíduo. É aquela velha história, as esquerdas vêm apelando para a ideia de soberania por conta das decisões dos Estados Unidos relativamente a sanções ao país e a ministros do Supremo, particularmente ao próprio Alexandre de Moraes, que afetam interesses norte-americanos. Ele está batendo essa tecla o tempo todo porque é a pura realidade que a esquerda finge não ver, porque é conveniente para o seu discurso. No entanto, o Loyola aponta para o fato de que soberania é uma coisa muito importante, muito bonita, mas ela precisa estar assentada, em primeiro lugar, numa soberania do indivíduo. Não se pode usar a soberania como envelope, como máscara para a proteção de projetos de poder autoritários que negam a autonomia individual. E na liderança também do Loyola, o socialismo como inimigo da inovação. Ele faz uma análise, um comparativo entre os países capitalistas e a União Soviética, por exemplo, né, mostrando que modelos em que o empreendedor é estimulado, o risco é recompensado, o consumidor é atendido em suas preferências diversas, são os modelos capitalistas e eles propiciam o desenvolvimento, a criatividade, a inovação tecnológica
em todos os sentidos. Ao passo que os modelos socialistas, eles colocam a inovação como uma possibilidade secundária que está sujeita ao arbítrio burocrático. E com isso, o socialismo é um inimigo da inovação. Uma sociedade que deseja progresso real deve defender liberdade de empreender, segurança jurídica, propriedade intelectual forte, mercados competitivos e tolerância ao fracasso. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.